Fala galera, seja bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Vamos aí para mais uma rodada 10 do Brasileirão. Depois vamos ter uma folguinha aí de pelo menos uns 10 dias aí, tá? Hoje vou passar para você o desempenho do canal e falar sobre as análises das partidas e passar um esboço aí dos nossos dois times do canal aí para vocês. Vamos aqui primeiro. Isso aqui foi o desempenho dos nossos times aí na rodada, tá? Tem o time 4 meu aí, foi muito bem aí, né? Porque eu dei sorte, o Gabigol não jogou, quem subiu foi o Rony aí e acabei fazendo bons pontos aí. Aqui os nossos times do canal, que eu sempre presente, faço as escalações aí com vocês, né? Estamos bem aí, estamos dentro da média aí dos cartoleiros, até acima da média dos cartoleiros, né? E agora a gente vai falar aqui sobre os jogos da próxima rodada aí. Curitiba e Santos, eu vejo um jogo bem equilibrado aí, pela retrospectiva deles aí, foram duas vitórias do Santos e do Curitiba. Só que agora o Alex Mangas voltando, o poder ofensivo do Curitiba pode melhorar um pouco, principalmente dentro de casa. E o Santos fora de casa nunca joga tão bem. Mesmo tendo agora o Marcos Leonardo de volta, que é uma opção boa aí para rodada aí em chance de gol. O Curitiba sempre acaba levando gols em casa. Eu acho que pode ser uma boa opção aí por parte do Santos, como também gosto aí do Joaquim, em matéria de desarme, vai ser bom. O próprio Natanael do Curitiba também bom, né? Então temos aí o Gabriel Inocente, jogou uma boa partida aí contra o Inter, pode fazer uma boa partida aí também contra o Curitiba. A gente vê que a retrospectiva aí, Curitiba só ganhou uma vez o Santos nos últimos 3 anos, mas ele tem 2 empates, 2 vitórias. E o Santos fora de casa tem 3 derrotas e apenas uma vitória. Bahia e Cruzeiro. Bahia dentro de casa sempre dá trabalho para seus adversários, independente de qual tamanho que seja ele. Mas vai estar com uma deficiência, que é a falta aí do Biel e do Jacaré, que estão contundidos. Não vi se tem alguém suspenso ainda, mas sempre acaba dando trabalho. Vejo o Cruzeiro com uma leve vantagem pelo elenco que tem. Então temos boas peças aí do Cruzeiro, a retrospectiva deles aí é uma vitória do Bahia e 2 empates. O Bahia arrancar um empate do Cruzeiro não custa nada lá, né? Então veja boas peças aí. Temos também Tassiano aí por parte do Bahia, pode ser uma opção boa aí de desarmes aí no meio de campo aí. Por parte do Cruzeiro, eu vejo o Bruno Rodrigues, né? Marlon, né? Eu acho que é uma opção boa. O próprio goleiro deles, Rafael Cabral, vai ser uma opção muito boa aí para essa rodada aí, tá? A gente vê aí que o Bahia dentro de casa tem uma vitória, um empate, 2 derrotas. E o Cruzeiro tem 2 vitórias e um empate aí praticamente consecutivo quando jogou fora de casa. Então, vejo uma pequena vantagem aí do Cruzeiro nessa rodada. Atlético Mineiro e Bragantino. Bragantino nunca faz bons jogos fora de casa, mas consegue às vezes segurar aí e não perder, consegue muitos empates fora de casa. O Atlético Mineiro em casa sempre forte, mas vai estar sem Hulk, Johan, Saravia, né, que parece que estão suspensos. Tem mais um, não lembro agora quem é. Mas o Atlético sem o Hulk perde muito. E sem o Johan no meio de campo também não é uma boa. Nós vamos ter aí para essa rodada Pavão e Paulinho, né? Provavelmente Edenilson vai estar jogando aí no meio de campo. E no ataque ainda não vi quem é que vai estar, mas deve fechar a dupla Pavão e Paulinho para essa rodada aí. Então eu acho que isso não é muito bom para o Atlético Mineiro, né? Em relação, mesmo jogando em casa e mesmo jogando com o Bragantino. O Bragantino sempre acaba tentando endurecer um pouco essas partidas aí. A retrospectiva deles aqui são 3 jogos, 2 vitórias e um empate por parte do Atlético Mineiro. E vejo aí também, ó, vários empates nos históricos deles aí dos últimos 3 anos. O Atlético tem 2 vitórias, um empate, uma derrota para o Vasco. E o Bragantino vendinha de 3 empates consecutivos fora de casa. Perdeu agora para o Fluminense. Podia até ter conseguido o empate, né? Perdeu um gol bem feitinho aí de última
nos últimos minutos do jogo contra o Fluminense. Então eu acho um jogo bem provável aí que pode acontecer um empate. Corinthians e Cuiabá. Corinthians não fez um mau jogo contra o Fluminense, contra o América, mas acabou numa infelicidade do Caetano fazendo um pênalti e outra bola que revalou nele e acabou saindo do Cássio. O Fábio Santos perdeu um pênalti, parece que não era o dia, deu tudo errado e o Corinthians perdeu. Mas dentro do Arias, o Corinthians costuma ser muito forte. Olha, não, dentro da Arena Corinthians, o Corinthians é muito forte. Acho que o Roger Guedes, Fagner, é, Renato Augusto, uh, Bruno Mendes, próprio Cássio, Vanderlei, opções boas, né? Matheus Bidu. Então temos opções boas a partir do Corinthians aí contra o Cuiabá. A retrospectiva dele são 2 jogos e 2 vitórias para o Corinthians. O Corinthians sempre marcou gols no Cuiabá, mas também levou gols do Cuiabá. Em 2 jogos levou em um, no outro não levou. Eu acho que essa rodada aí tem tudo para o Corinthians conseguir pelo menos uma vitória dentro de casa. Tem a obrigação de fazer isso aí contra o Cuiabá e aí depois se preparar aí nessa semana, tá? Né, o Cuiabá fora de casa, ó, costuma dar trabalho aí, ó. Tem 2 derrotas, 3 vitórias. Não vai ser aquela moleza. Mas o Corinthians ainda não perdeu dentro de casa, mesmo estando com o time ruim. Botafogo e Fortaleza. Botafogo dentro de casa sempre muito forte. Se eu não me engano, ele vem de 4 a 5 partidas segurando o SG dentro de casa com times grandes. O Fortaleza jogando fora de casa já não vem tão bem e perdeu muito ofensivamente com a perca do Moisés. Eu acho que Caleb caiu um pouco de produção, o próprio Pochettino caiu um pouco de produção, Thiago Galhardo não está rendendo. Eu não sei porque Pikachu só está entrando pouco tempo, né? Eu acho que era um jogador que tinha que estar mais ativo aí durante as partidas. Quando entra, sempre mexe um pouco na partida ofensivamente, mas o Fortaleza lá, o Ramvoga tem poupado ele lá. Vejo boas vantagens aí por parte do Botafogo, com o Tiquinho. Não vi Eduardo aí no Cartola, se tiver também é opção boa. Gosto de Vitor Cuesta, Adrielso para essa rodada, de Palácio para essa rodada também é uma boa. E o próprio goleiro também contra o Fortaleza vai ser uma boa. Não vejo o Sanches de SG, Fortaleza sempre incomoda, mas o Botafogo segura muito bem os seus SG dentro de casa. Nas últimas, ó, foram 4 partidas consecutivas sem levar gols aí quando joga como mandante. E o Fortaleza só tem uma vitória aí como visitante e uma derrota agora para o América. Aqui, vamos embora. Você desculpa estar meio bagunçado assim, por quê? Porque eu estava fazendo vídeo para vocês, acabou a energia, já tive que esperar voltar e tudo acabou ficando meio misturado, estou gravando novamente. América e Atlético Paranaense. América vem de 2 vitórias aí, né? Precisa aí se redimir aí, então vai ter que fazer um bom jogo. Pelo histórico deles, né? Foram 3 jogos contra o Atlético Paranaense jogando lá, na casa deles, né? E foram as 3 vitórias. O Atlético não sei como vai vir, se vai vir misto, pode ser que poupe, eu acredito que nem poupe ninguém, porque vai ter uma semana ou 10 dias de descanso aí. E o América vai tentar tirar de tudo aí para sair com uma vitória ou pelo menos com um empate contra o Atlético Paranaense. Dentro de casa, o América tem 2 vitórias, 3 derrotas e o Atlético Paranaense apenas uma vitória e 3 derrotas. É um jogo aí para se pensar bem aí, se vale a pena em apostar. Quem gosta de apostar nesses times, eu acho que a Luísio, né, o próprio o Walter não, o goleiro do América vai ser uma boa, tá? Bento também uma boa opção aí para rodada aí, em matéria de defesas. Vitor Roque por parte do Atlético Paranaense, Vitor Bueno se vier para o jogo, uma boa. Do América eu só vejo aí o Aloysio Boi Bandido, porque o homem da bola parada, bate pênalti, tá sempre lá na área incomodando alguém, né? E o próprio Marlon lá na defesa também é uma boa opção aí
por parte do América. São Paulo e Palmeiras. Vou fugir desse jogo aí no meu cartola. Jogo clássico, jogo duro, dentro do Morumbi, o São Paulo sempre joga bem. Palmeiras, como visitante, não tem feito boas partidas, né? E o São Paulo, como mandante, tem feito ótimas partidas. É claro que esse jogo vai dar um confronto muito aí de elenco, né? Mas vejo uma grande oportunidade aí para alguns jogadores aí. Por parte do Palmeiras, temos que tomar cuidado defensivamente. Gustavo Gomes está fora, né? Provavelmente vai ser Mike e Piquerez, né? Não, tem um rapazinho novo aí que vai jogar aí no lugar do Gomes, agora me fugiu o nome dele aqui, acho que é Nave. E e o Luan. Meio de campo, Zé Rafael, Zé Rafael e Gabriel Menino. Né? Se o Gabriel Menino melhorar, também não sabemos se ele vai ficar fora aí pela contusão da última rodada. Né? Rafael Veiga caro para essa rodada, né? Não vai ter moleza no meio de campo. E a gente não sabe como o São Paulo vai vir. Mas a retrospectiva dele são 12 jogos, 3 vitórias do São Paulo, 5 empates e 4 vitórias do Palmeiras. Não aposto no SG e não dá para confiar quem é que faz gol aí por eles. Agora tem Arthur, tem Rony, tem Dudu, próprio Caleri, Luciano, são muitas opções aí para quem quiser apostar nesse jogo. Internacional e Vasco. Internacional não vem bem, né? Tá tendo alguns problemas, não tá conseguindo fazer seu jogo, né? Perde muitas bolas no meio de campo, defensivamente tem falhado, ofensivamente não tem sido efetivo, né? Mas contra o Vasco, que está muito pior do que o Inter, né? A chance dentro de casa é muito grande. Internacional jogou 3 vezes, foram 2 vitórias e apenas uma derrota. Vasco, quando joga fora de casa, sempre dá um pouquinho de trabalho para os seus adversários. Eu vejo o Vasco até jogando melhor fora de casa do que quando joga na sua própria casa. Eu acho que ele sente a pressão da torcida em cima dos jogadores e acaba não jogando tão bem. Não sei porque Gabriel Menino não jogou o último jogo contra o Flamengo, né? O Flamengo tirou o pé, senão ia ser uma goleada histórica. E o Internacional fora de casa contra o Santos também não fez um bom jogo. Achei que o Santos dominou, só não foi tão feliz nas finalizações. Mas vejo opções aí como Johnny, da Pena. Não gosto muito de Alan Patrick nos meus times, mas está aí, é uma boa para rodada. O próprio João do goleiro é bom, René, Bustos, né? O Wanderson é uma boa para rodada aí contra o Vasco, porque vai ser jogo para gols aí. Mas também, se Gabriel, Pedro Raul vier, também tem gols aí por mim por parte. Não dá para confiar no SG deles não, tá? Internacional dentro de casa vem com 3 vitórias e uma derrota, e o Vasco, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas consecutivas fora de casa. Jogão para mim da rodada. Briga de Sampaoli, Renato Gaúcho. Flamengo vem numa ascensão muito grande, vem fazendo bons jogos, melhorou muito bem, tem feito combates na saída de bola, com isso tem deixado os adversários sem saída, né? sem conseguir fazer muitos passes, tem dado marcação bem em cima, isso aí ajudou muito o Flamengo. Mas no segundo tempo ele acaba cansando e com isso acaba deixando o adversário ir para cima. Quando o adversário não está cansado, fica mais fácil para o adversário atacar o Flamengo. Ele sempre cai um pouco mais de produção para mim no segundo tempo. Mas também acontece a mesma coisa com o Grêmio, apesar que o Renato tem ajustado isso com as suas modificações. Eu acho que esse jogo é jogo para Arrascaeta, se Gabigol vier, para Gabigol. O próprio Gerson jogou muito bem no jogo passado. Ayrton Lucas, excelente jogador aí para mim. Está sendo para mim, ele e o Marlon, um dos melhores laterais aí do Brasileirão. Por parte do Grêmio temos Soares, Bitelo, Cristaldo, o próprio Kuhlman vai ser uma boa aí para essa rodada. Né? Fabrício Bruno pode ser uma boa aí
para a rodada, né? Vai jogar com o Davi Luiz de novo. O Davi Luiz tem subido bastante aí para a rodada. Desculpa aí, mas tive que atender. Mas opções aí de gols para ambos os lados. Vai ser uma boa opção aí, galera. Vamos ver aí que tem bastante opções boas aí para essa rodada. Goiás e Fluminense. Fluminense no último jogo abriu a língua virou uma gravata. Quase dá o empate aí pro Bragantino. Mas contra o Goiás, mesmo fora de casa, eu vejo ele com a grande vantagem aí, né? Ele já teve 2 vitórias e uma derrota. Ele tem 2 vitórias, 3 derrotas fora de casa. E o Goiás, 2 vitórias, 2 empates fora de casa. Novamente, é uma rodada que vai ter que se tentar ou confiar no Cano novamente. Eu acho que contra o Goiás não dá para falar assim, vou deixar o Cano de fora, né? Porque quem pode acontecer de deixar ele de fora e nessa partida ele resolver. Tá dependendo muito do meio de campo do Fluminense para que a bola possa chegar no Cano para ele finalizar. Não tem acontecido isso, as bolas têm chegado quadrado, ele tem que sair, correr atrás das bolas no meio de campo. E o que acontece? Quando joga jogadores mais jovens, corre, ele não acompanha. E com isso ele tem ficado fechado, afunilado dentro da área e a bola não está chegando para ele conseguir fazer finalizações. Mas aí você temos Arias, Lima, Ganso para essa rodada. Nino pode ser uma opção boa, a rodada porque precisa de pouco para valorizar. Não dá para confiar no SG, tá? Ele vai jogar sem Samuel Xavier, que está suspenso. Vai jogar um tal de Joaquim e o Guga, provavelmente o Manuel, mas eles têm revezado. André tem que estar cansado, Lima está cansado. Então, cuidado aí no SG do Fluminense. Mas ótimas opções. E algumas opções aí, né? Vinícius, né? Por parte do Goiás pode ser uma boa. Tadeu pode ser uma boa aí em matéria de defesa, por mais jogar em casa, né? O Goiás sempre dá trabalho. Vamos aí para os nossos jogos. Vamos aqui importar o nosso time 3 do canal. Vamos ver se ele entra aqui. Opa, deixa eu... entrou aí, peraí, entrou. Então, o nosso time 3 do canal, ele ficou aqui em matéria de mitos, ó. Todo mundo tá com potencial bom, confiança boa. Isso é um esboço, galera, tá? Ele ficou custando aí 136,87 para vocês verem. Eu fiquei com Cano, Tiquinho, Roger Guedes como meu capitão. Arrascaeta, Renato Augusto e Arias. Aqui poderia ser Jone, poderia ser Tassiano, que eu acho que também é uma boa opção aí, mas o Arias está mais ofensivo. E como eu conto o Goiás, eu estou apostando. Aqui tem que ver se o Renato Augusto vai vir o tempo inteiro, vai começar jogando ou não, né? Marlon com certeza joga. Eu pus Vitor Cuesta, não quis colocar o Nino aqui nessa rodada. E aqui eu estou apostando aqui um pouquinho na defesa do Corinthians para ver se pega o SG, tá? Mas isso é apenas um esboço. Vou fazer live quinta-feira às 18 horas para montagem realmente dos nossos times e a escolha dos meus jogadores aí para a rodada 10. Em vez de eu fazer na sexta eu vou fazer um vídeo de atualização dos jogos. Porque é feriadão, papai aqui tem direito a viajar e aproveitar essa semana que eu vou ter de folga. Então aqui é um time 2, que é o time que eu tenho feito mais para valorização. E por acaso ele tem feito mais pontos até do que o time que a gente usa no principal aí. Então eu pus aqui Tiquinho, Cano e Roger Guedes. Roger Guedes não tá para valorização, mas como ele entra no meio, eu fiquei com vermelho aqui exatamente por causa do Roger Guedes. Mas o potencial do nosso ataque, pelo menos, ficou bom. Aqui eu entrei com Tassiano, Renato Augusto e Jone, são bem diferentes dos jogadores do ataque, né? Não entrei com meio de campo, não entrei com Arrascaeta, também não entrei com Rafael Veiga, você é doido? Vamos sair da... Eu tenho saído da modinha e tem dado certo. Aqui eu pus o Fagner, o Nino, o Bruno Mendes e o René. O Murilo
seria melhor em matéria de valorização, mas eu não teria uma reserva, né? Caso acontecesse algum problema aí, eu não ficaria sem o reserva. Então eu pus ele, né? E o René, porque eu não quis fechar, né, com o Matheus Bidu, porque ele tá caro, e eu pus o René do Internacional. Fechei com o Cássio Vanderlei, fiquei com o Matheus Cunha, né, Matheus Bidu, Murilo, Matheus França e Paulinho. Paulinho também pode ser uma opção para quem não quiser apostar no Cano. É uma opção que também não tá boa para valorização. E com a falta do Hulk, ele deve jogar mais enfiado, deve ser o homem gol aí do Atlético Mineiro, tá? Então essa aqui foi as nossas indicações aí, galera, para a rodada. Não esquece de deixar aquele like pro tiozão, pro vovô do Cartola, tá? Para me ajudar o meu canal a crescer. Faço isso com muito bom gosto para vocês, estudo e dou o máximo de mim para trazer as melhores análises para vocês. Uma boa semana a todos e até quinta na live às 18 horas, se Deus quiser.